Bom dia, boa tarde e boa noite. Sinceramente espero que esteja tudo bem com vocês e com os vossos. E cá estamos nós mais uma vez em momentos de pandemia. Espero que este maldito vírus não tenha atingido nenhum de vocês que neste momento estão a ver este vídeo, mas sabemos bem que nada dura para sempre e este vírus não durará para sempre. Mas adiante. Desta vez vamos falar um pouco ligeiramente sobre pan-africanismo ou neo-pan-africanismo e vamos misturar um pouco de religião à conversa. Antes de mais, eu gostaria de vos contar uma história. Uma não, duas histórias. A primeira história é sobre um homem que, segundo a Bíblia, existiu. Esse homem chamava-se José, que mais tarde veio a se ficar conhecido como José do Egito. E por que eu estou a falar sobre este homem? Este homem foi um homem que, para o seu pai, ele foi dado como morto. Ou seja, os seus irmãos, por sentirem inveja dele, por ele ser o filho mais novo do pai, simularam algo e no final de contas disseram ao pai que o último filho do pai, o caçula, ou o filho mais novo, tinha sido morto ou devorado por animais. E por que é que tudo isso aconteceu? Tudo isso acabou por acontecer porque um belo dia ele chegou perto do seu pai e dos seus irmãos e disse: haverá um dia que vocês se curvarão perante mim. E para o pai, isto aconteceu por duas vezes, sonhos diferentes, mas aconteceu por duas vezes. E ele, ao dizer isso ao pai e aos irmãos dele, ele foi mal compreendido, porque não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum, porque naquela altura, no passado, o filho mais velho era a pessoa que, assim que o pai falecesse, seria a pessoa que tomaria conta da família. E ele disse, ele teve inocentemente, não é? Quando a pessoa é jovem é inocente, ele disse ao pai e aos irmãos que haveria um dia que tanto o pai como os irmãos se curvariam perante dele. Isto é simplesmente estou a abreviar a história. A história é mais comprida do que isto. O pai não acreditou, os irmãos não acreditaram. Só que o pai, como era um pouco mais velho e mais inteligente, ficou com aquilo na cabeça. Resumindo, o que ele sonhou realmente acabou por acontecer. De facto, os seus irmãos curvaram-se perante ele e o seu pai também curvou-se perante ele, coisa que não fazia sentido nenhum, mas aconteceu. Resumindo, no final de contas, esse tal José do Egito foi a pessoa que acabou por ser a salvação da sua família e do seu povo. Interessante, não é? Vamos à segunda história. A segunda história é uma história de alguém que não se chamava Esther, mas acabou por ficar conhecida como Rainha Esther. E a história é muito semelhante.
com umas pequenas diferenças, mas a história é muito semelhante. Mas porquê que... aliás, se alguém estiver interessado em ler ou saber mais sobre isso, aconselho que leiam a Bíblia e procurem a história da Rainha Esther e do José do Egito. Duas histórias engraçadas. Mas porquê que eu estou a falar sobre esta história relacionada ao pan-africanismo ou neo-pan-africanismo, como quiserem chamar? Este pan-africanismo, vou simplificar a questão, pan-africanismo é um conceito, uma doutrina, como quiserem chamar, que visa juntar África, que a África seja só um povo, que a África esteja toda unida, porque se a África não estiver toda unida, não terá hipóteses de se tornar aquilo que já foi no passado. Porque quem sabe um pouco da história mundial sabe que a África, como ela existe hoje, não é nem uma sombra do que a África foi no passado. A África já foi um continente extremamente rico. E mesmo hoje, se a África tivesse uma boa governação, a África seria um lugar onde muita coisa seria diferente. Se não fossem os líderes corruptos, os líderes tribalistas que só pensam neles e na família deles e nos amigos, a África seria completamente diferente daquilo que é hoje. Mas voltando ao pan-africanismo, eu vou falar de mim, porque eu, quando falo, eu gosto de dar exemplos próprios, concretos sobre mim. Eu nasci e quando era uma criança era católico. Ninguém me perguntou se eu queria ser católico ou não. Simplesmente era católico porque a minha família era católica. Passados uns tempos, quando cresci, a minha família passou a ser protestante ou evangélica, como quiserem chamar. Entretanto, com o passar dos anos, descobri ligeiramente a ideia pan-africanista. Ou seja, a ideia de que, uma das ideias de que, independentemente de onde quer que nós estejamos, se nós formos negros, pretos, como quiserem chamar, nós somos pessoas perseguidas. Nós somos pessoas perseguidas, pessoas, digamos que, odiadas pelas outras nações. Isto é um facto. Não existe uma parte do mundo onde uma pessoa negra ou preta esteja que não seja vítima de racismo estrutural, racismo explícito. Isto é um facto. Qualquer pessoa que não seja uma criança sabe disso. Mas voltando um pouco atrás, eu como cresci cristão, não consigo compreender como é que certas pessoas pan-africanistas ou neo-pan-africanistas, como quiserem classificar, pensam que não é possível a pessoa ser um amante da África, se a pessoa é preta ou sei lá, como quiserem classificar, se a pessoa é africana, se a pessoa for africana, a pessoa, de uma forma ou de outra, está ligada à África. Está 100% ligada à África. Porque, por várias razões, eu nasci e cresci em Portugal. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ver que a sociedade onde eu nasci, de certa forma, começou, ou desde sempre, tinha um certo preconceito, nem vou usar o termo racismo, mas tinha um certo preconceito com pessoas parecidas comigo. Isto não quer dizer que todas as pessoas eram assim,
Mas muitas pessoas que eu conheço até hoje tinham um certo preconceito com pessoas como eu. Pessoas de pele escura, vá, digamos assim. Pessoas negras, pretas. E durante algum tempo aquilo fazia-me confusão. Porque eu pensava assim, mas estou aqui, nós não fazemos mal a ninguém, a grande maioria de nós trabalha, mas por que é que as pessoas são assim? Depois, com o tempo, a pessoa começou a perceber, há aqui alguma coisa que é estranha, é no mínimo estranho, não bate certo, não se encaixa. Mas pronto, o tempo foi passando e a pessoa começou a ganhar mais consciência. Não, tu és uma pessoa negra, és uma pessoa preta, apesar de teres nascido em Portugal, tu não és dali. Simplesmente, por obra do destino, do acaso, nasceste ali. Mas se és tratado de uma forma diferente, é pela cor da tua pele. As pessoas não querem saber se tu és ladrão, se és traficante de droga, se és pedreiro, se és carpinteiro, se és padeiro, se és advogado. As pessoas muitas das vezes não querem saber disso. Simplesmente põem uma label, uma etiqueta, quê? Uma definição, como uma definição naquela pessoa consoante a sua raça, o seu credo religioso e etc, etc. Portanto, para mim, se me perguntarem a mim, eu pessoalmente, eu acho que muitos panafricanistas no passado, de certa forma, independentemente deles serem religiosos ou não, eles tiveram sempre que de alguma forma lutar pela libertação ou, neste caso, emancipação do seu povo. Portanto, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa que identifica-se com o panafricanismo e ao mesmo tempo identifico-me com o cristianismo. São dois pensamentos diferentes. São dois pensamentos diferentes, porque eu falo por mim, eu sou um grande admirador de pessoas como Martin Luther King, que era um pastor protestante. Sou um grande admirador de pessoas como Malcolm X, entre outros. Isto só para citar pessoas que eram amantes do povo negro, do povo africano e ao mesmo tempo religiosas. Não é? São coisas que... Podia dar outros exemplos, mas vou dar estes que são os exemplos mais conhecidos de pessoas que eram religiosas, mas no final de contas foram mortas por um sistema que não queria saber se eles eram religiosos ou não, simplesmente foram mortas por um sistema que está mais preocupado em que as pessoas negras não evoluam, que estejam sempre com aquele espírito de mendiguice, que estejam constantemente a mendigar a um governo ou para um governo e que no final de contas esse mesmo governo não quer e nem nunca deu direitos verdadeiros às pessoas. Isto é um facto. Isto é um facto. Em qualquer parte do mundo onde nós formos, se não for... E isto também acontece em África, mas pronto. Enfim, isso é outra história. Se nós formos, por exemplo, para a América, para a Inglaterra, para Portugal, em todos os países, e tivermos mesmo, e formos pessoas conscientes, veremos que grande parte da população, e muitas das vezes até mesmo o governo, não quer que as pessoas tenham direitos verdadeiros. Não querem. Pura e simplesmente não querem. Existem mesmo certos lugares na sociedade onde
onde não se vê pessoas negras. Eu pessoalmente, do tempo que eu passei em Portugal, eu muito sinceramente eu pensava que pessoas negras não podiam fazer certas coisas. Vejam como é que um sistema atrasa a mentalidade de certos grupos concretos. Foi preciso eu sair a primeira vez de Portugal para eu ver que pessoas como eu podem fazer o que elas quiserem da vida. Podem ter qualquer tipo de profissão. Isto, estou a falar do caso português. Estou a falar do caso português, que é o meu caso, onde eu nunca, mas nunca vi pessoas como eu a ter certos protagonismos na sociedade. E quando eu saí de Portugal pelas primeiras vezes, eu disse, mas espera aí, como é que na Bélgica, como é que na França, como é que na Inglaterra existem pessoas negras e têm protagonismo, coisa que eu nunca vi em Portugal. Eu nunca na minha vida vi isso em Portugal. Eu, se disser assim, uma simples pergunta, porque às vezes a pessoa diz, esses negros, esses pretos gostam de se vitimizar. Se eu perguntar a qualquer pessoa em Portugal, neste exato momento, olha, dá-me 3 nomes de pessoas negras em Portugal neste momento que sejam verdadeiramente 3 atores ou atrizes portuguesas negras que sejam verdadeiramente famosas em Portugal. A grande maioria das pessoas não vai conseguir responder a essa pergunta. Ou se eu perguntar assim, quantos juízes negros existem em Portugal? Não vão conseguir dizer. Eu pessoalmente nunca vi nenhum. Não quer dizer que não existam, mas eu pessoalmente nunca vi nenhum. Mas voltando à questão essencial do vídeo. Eu pessoalmente, e para finalizar, eu pessoalmente acho que nós, negros, pretos, como quiserem chamar, temos que, se quisermos chegar a algum lado, temos que esquecer essa mentalidade de que, se fores pan-africanista, não podes ser religioso. Eu não concordo. Não concordo por várias razões. Até porque nós no passado já tivemos certos pan-africanistas religiosos. Aliás, ainda vou mais longe, vou um pouco mais longe. Uma das razões que a África caiu foi pelo facto de, quando o europeu foi para a África, ele apercebeu-se de uma coisa muito interessante, que é, nós negros pretos, nós gostamos muito de... Nós pensamos assim, nós somos muito tribalistas, muitas das vezes. Nós somos muito tribalistas. E se quisermos chegar a algum lado, temos que pensar, bom, aquela pessoa é como eu, é um irmão como eu. Se eu quiser chegar a algum lado, eu tenho que me associar a ele. Se ele é uma pessoa consciente, se é uma pessoa que não é racista, isto é muito importante frisar, se é uma pessoa que não é racista, mas que quer fazer as coisas pelo bem de pessoas como nós, então eu vou me associar a ele. Mas ele é muçulmano. Epá, não quer saber. Ele pode ser budista, ele pode ser o que ele quiser ser. Esse é o problema dele. Não me cabe a mim julgar ao meu irmão. Mas uma coisa é certa, eu quero trabalhar com o meu irmão. Neste caso, não estou a falar dos irmãos brancos, porque se eu não sou racista, eu considero todos os seres humanos meus irmãos, mas neste caso concreto, como um filho da África, na diáspora, digamos assim, eu sou obrigado a trabalhar com e para os meus irmãos, estando eles em África, ou na América, ou no Japão, ou na China. Eu tenho que trabalhar com eles. Porque a razão pela qual a África caiu, a África foi conquistada,
uma das principais razões foi a mentalidade tribalista que nós temos. Porque é um facto. Se eu for santomense, eu não posso lidar com o meu irmão guineense. Mas por que eu não posso? Por que eu não posso trabalhar com o meu irmão africano para o benefício da África? E tal, mas ele é religioso, ele é budista. So what? Não me diz nada. Temos que esquecer essa mentalidade tribalista e temos que trabalhar uns com os outros para o benefício de todos nós e para o benefício das futuras gerações. Caso contrário, não sei quando é que a África vai ser verdadeiramente independente. Porque nós temos tudo e mais alguma coisa, mas, no entanto, vivemos fora da África como mendigos. Que a grande maior parte de nós não sabe de onde nós viemos. Mas, com um pouco de juízo, pode ser que a história mude. Podemos não ver isso nós. Eu posso até não chegar a ver. Quem sabe? Mas quem sabe as futuras gerações vejam isso. Portanto, temos que esquecer certas divisões, temos que esquecer certos tribalismos e dar as mãos para um futuro melhor para todos nós. Fiquem bem. Agradeço que subscrevam o meu canal, porque muita coisa nova virá no futuro. E em breve estaremos a falar sobre outros assuntos. Fiquem bem.